Olá pessoal, estamos aqui no Laboratório de Análises Físico-Químicas do IFSC, Campus Florianópolis. Eu sou a professora Renata e eu vou demonstrar para vocês hoje como fazer a determinação da condutividade da água. Para a gente fazer a determinação da condutividade, a gente precisa de um equipamento que é chamado condutivímetro. O que se baseia esse equipamento? Então ele tem aqui algumas funções, né? Ele mede uma passagem de corrente e essa passagem da corrente ela é feita através deste eletrodo. Esta parte aqui desse equipamento do condutivímetro é que é sensível à passagem da corrente elétrica. Quando a gente observa um condutivímetro, ele é bastante semelhante a um pHmetro. Qual que é a diferença de fazer uma leitura de pH e fazer uma leitura de condutividade? O equipamento em si é o mesmo, ele mede a passagem da corrente elétrica que é produzida pela presença de íons. Porém, quando a gente está analisando um pH, a gente tem um eletrodo que é sensível aos íons H+. Então, quando a gente fala de pH, potencial hidrogeniônico, é porque este eletrodo detecta somente a presença de íons H+, que estão presentes naquela solução. A gente pode fazer, por exemplo, a determinação do PCl, potencial de cloreto, PF, potencial de fluoreto. Qual é a diferença? Ter um eletrodo sensível a este íon que eu quero analisar. No caso da condutividade, ela vai fazer a leitura da passagem da corrente elétrica independente do íon que estiver presente ali. Então, a análise da condutividade, ela não requer um eletrodo específico para um tipo de íon. Ele é um eletrodo que vai ler qualquer espécie que apresentar carga que estiver presente na amostra que eu estiver analisando. Então, como é que eu uso um condutivímetro? A primeira coisa é, sempre que eu vou usar um eletrodo, ele precisa estar extremamente limpo. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou deixá-lo encaixado aqui no suporte e vou lavar bem esta região aqui de baixo, que é por onde vão passar os íons, e ele vai fazer a leitura da passagem da corrente elétrica. Então, sempre utilizando água deionizada, porque senão eu vou ter a influência desses íons interferindo no meu resultado da amostra. Eu venho com um becker, lavo bem este eletrodo, para tirar qualquer vestígio de outra solução e delicadamente com papel toalha eu seco este eletrodo, está pronto para utilização. Sempre que a gente vai usar um equipamento, a gente precisa calibrar, né? Então, no caso do condutivímetro, ele vem com essa solução padrão, que tem 146,9 microsiemens por centímetro. É a unidade de medida de condutividade, de passagem de corrente elétrica. Então, Siemens é uma unidade de corrente por centímetro, que é a área do eletrodo. Logo que a gente liga o equipamento, ele me dá as seguintes opções: A. Configurar. B. Desligar. Ou C. Medir. Nós vamos medir. Apertei o C. Ele me diz que o sensor de temperatura não foi encontrado, porque de fato a gente tirou, não faz necessidade aqui a gente medir a temperatura. Vem para essa tela, ESC ou CAL de calibração. Então eu vou apertar o CAL. Lave a célula e pressione OK. Já lavamos. Ele me pede constante da célula 0,1, 1 ou 10.
Isso está escrito aqui no eletrodo. K igual a 1. Então, este eletrodo aqui tem uma constante de célula igual a 1. Vou apertar o B. Insira a célula no padrão 146.9 e pressione OK. Já lavei meu eletrodo. Eu venho aqui, levanto, coloco o padrão de calibração ali e mergulho esse eletrodo na minha solução. Daqui a gente observa a importância deste eletrodo estar extremamente limpo. Se ele não estiver extremamente limpo, ele vai contaminar toda essa minha solução de calibração e vai alterar os próximos resultados. Então, inserir na solução padrão, venho aqui no equipamento e pressiono OK. Ele já está calibrando. Diferente dos outros equipamentos, esse aqui só tem um padrão. É uma solução normalmente de KCl, cloreto de potássio, que tem uma passagem de corrente elétrica constante e já é o suficiente para calibrar o meu equipamento. Calibração OK, deu uma constante de célula de 1.1, então tá dentro do valor esperado. Eu posso medir a condutividade das amostras que eu quiser medir. Nesse caso aqui, para efeito de demonstração, eu peguei duas amostras de água. Uma amostra de água da torneira e uma amostra de água deionizada, que a gente prepara aqui no laboratório. E nós vamos comparar os resultados, ver se eles têm diferença entre si. Lembrando que sempre que eu terminei de usar, eu preciso lavar muito bem esse eletrodo para garantir que não tenha presença de íons ali que vão interferir no meu resultado. Vou secar delicadamente e colocar a amostra que eu quero analisar. Então, a gente vai começar pela amostra de água da torneira. Simplesmente abri a torneira, deixei correr um pouco de água para garantir que eu não estou fazendo a leitura da água que está parada no cano. Coloquei ali no equipamento e ele começa a fazer a leitura. Para fazer a leitura não preciso apertar em nada. Ele vai aparecer aqui uma setinha que diz para mim que ele já estabilizou. Então, no caso da amostra de água da torneira, eu tenho uma condutividade de 77,43 microsiemens por centímetro. Era esperado eu ter a água da torneira com uma condutividade relativamente alta? Sim, porque na água da torneira eu tenho vários íons presentes ali, né? Então, eu tenho flúor, eu tenho cloro, eu tenho várias substâncias que fazem com que essa minha amostra apresente uma condutividade, apresente uma passagem de corrente elétrica. Fiz a leitura da condutividade da água da torneira, eu vou novamente lavar o meu eletrodo com água deionizada para tirar todos os íons que possam estar presentes ali. E vou colocar agora a minha segunda amostra que eu quero analisar. E a gente vai fazer um teste com uma água deionizada. Como o próprio nome já diz, a água deionizada é uma água sem íons. Porém, a gente vai observar que a condutividade dela não vai ser zero. Por quê? A gente sabe que mesmo a água deionizada, ela é formada por íons H+, e íons OH-. Então, mesmo uma quantidade relativamente baixa, tem sim a presença de alguns íons na água deionizada. O que a gente observa? Que é uma concentração extremamente mais baixa
do que aquela que a gente detectou na água da torneira. A gente viu que na água da torneira ficou próximo de 77 microsiemens por centímetro. E na água deionizada a gente tem 2 microsiemens por centímetro. Então a gente pode concluir, né? Primeiro, que o nosso deionizador está funcionando, então realmente está removendo os íons da água, que é o nosso objetivo quando a gente faz esse procedimento. E aí a gente tem segurança em utilizar essa água deionizada para fazer os procedimentos que a gente tem no laboratório, garantindo que não vai ter interferência de íons ali dentro. Essa medida de condutividade, ela tem por objetivo, então, determinar a presença de íons na minha amostra de água ou de esgoto. Quando eu tenho uma amostra de água com uma condutividade muito alta, é um indicativo para mim de que eu tenho lançamento de efluentes ali. Que a gente tem o lançamento de esgoto doméstico, né, alimento, urina, vários rejeitos, que tem a presença de íons, de sais, de substâncias dissolvidas ali. Então, quando eu vou num rio, num curso hídrico, em algum local, que eu detecto uma condutividade muito alta, é um indicativo de que eu possa ter ali um lançamento de efluentes. Porém, como a gente já disse no início, a condutividade ela não dá o tipo de íon que está presente ali. Ela só diz que eu tenho vários íons dissolvidos, mas não especifica qual é. Mas, mesmo assim, é uma análise extremamente útil que pode indicar para mim a presença ou não do lançamento de efluente em um rio ou em um curso d'água.